Oi, eu sou o Mário Cal, sou ilustrador do Monstruário. Eu sou o Danilo, sou colorista do Monstruário. Sou o Lucas, sou roteirista do Monstruário. Eu sou a Maria Paula, sou designer do Monstruário. Eu sou o Cadu e eu fiz o letramento. Bom, o Monstruário é um quadrinho que foi publicado pela Jupati Books. A gente lançou na Comic Con do ano passado, em dezembro. E é a primeira parte de duas e ela foi financiada pelo PROAC, né? Um quadrinho que foi aprovado pelo edital e pôde financiar o trabalho de toda essa equipe. O Monstruário nasceu de uma conversa minha com o Lucas, que veio de uma ideia do Lucas, e que a gente encontrou essa forma de narrar essa história do jeito mais interessante possível como quadrinhos, né? E o Lucas pode falar um pouco mais sobre a concepção da obra. A obra surgiu a partir de uma palavra que foi, na verdade, uma corruptela da palavra monstruário. Monstruário, daí eu comecei a viajar. O que será que é monstruário? Será que para que existiria um monstruário? E aí começou a surgir a sinopse da história, que basicamente é um mundo absolutamente igual ao nosso. A única diferença é que, assim como a gente tem que tirar um RG ou um CPF, em determinado momento da vida o ser humano tem que ir até uma repartição do governo para registrar o seu monstro. Porque todo mundo tem um monstro burocratizado, registrado, que vai dar um medo da vida inteira. E a personagem central, que é a Lúcia, que está aqui na capa, ela trabalha numa repartição do governo registrando fichas antigas de monstros para o sistema. Um dia, ela pega uma ficha que está com um campo de monstro em branco. Era alguém que não tinha monstro, alguém que não tinha medo. E para ela é insuportável essa ideia de alguém que não tem medo. Como assim? Quem é essa pessoa? Como ela vive e começa a jornada dela, vai longe. Metade da jornada dela fica nesse volume, e daí pra frente ainda vai sair. Bom, como a gente falou, né, o Monstruário foi financiado pelo PROAC e isso possibilitou a gente ter uma equipe de profissionais, né, altamente qualificada, envolvida com a produção do livro, que é uma coisa que pra gente, editorialmente, foi muito importante, sabe? Ter um logotipo pensado exclusivamente para o livro, ter um projeto gráfico dedicado para o livro, poder, no meu caso, me dedicar a produzir a arte do livro com total foco, né? Então, esse livro teria sido possível, talvez com essa mesma equipe, da mesma forma, sem o PROAC. Porém, ele não ia ficar pronto tão rápido e talvez ele não tivesse uma produção gráfica tão elaborada. E eu acho que é mais do que justo, pensando que todo mundo aqui é um profissional mesmo, né, que todo mundo receba pelo seu próprio trabalho. Então a gente foi escolher quais eram as pessoas mais indicadas para desenvolver esse livro. Como ele tem uma proposta, né, na história, a ideia do medo do monstro ela é burocrática, né? Uma das ideias que eu conversei bastante com a Paulinha para o projeto gráfico era trazer essa ideia da burocracia, trazer a ideia de mostrar a vivência da Lúcia, que era a nossa personagem. Isso está mostrado no material extra do livro, né, nos bastidores, que isso fosse mostrado como algo também burocrático. Então a gente tem a ficha do monstro aplicada lá, tem a mesa da Lúcia com o computador dela, com a pesquisa, com o glossário, com as traduções, com matérias fictícias escritas por personagens que estão do universo do Monstruário também. Então tudo isso daí para criar uma experiência de mundo, né, de universo fictício o mais completa possível. Porque essa sinopse, né, do que o Lucas falou, ela dá margem para qualquer história, né? Tem muita coisa que pode acontecer nesse mundo e a gente calhou de ver a história específica da Lúcia, né? Então quanto mais esse mundo for palpável para o leitor, mais ele consegue mergulhar nisso. E aí eu acredito que mais ele pode pensar no que ele faria se ele estivesse nesse mesmo mundo, né? Qual seria o monstro dele, qual seria o medo dele, como ele lidaria com essas situações que a gente apresenta na história. No projeto gráfico, né, como o Mário falou, a ideia era trazer toda essa noção de burocracia e do universo da Lúcia, né? Como é uma história que se mistura muito ficção e realidade, né? Se passa no mundo real, mas com elementos ficcionais. Então a gente tentou criar todo um cenário, toda uma ambientação e inserir essa ambientação no livro. Então tem as anotações da Lúcia em fotografias que a gente produziu, tem também as matérias, criar pessoas reais dentro desse universo e inserir isso do livro de uma forma que contribua para o entendimento da história também. Então os elementos extras, principalmente, né, foram desenvolvidos para contribuir para o entendimento da narrativa toda. O lance da cor, né, a ideia de trabalhar com o Dan, assim,
Eu já conheci o trabalho dele de antes, é um excelente pintor, mas a gente teve que resolver um impasse entre o meu desenho e a cor, né? Porque o meu desenho ele se resolve muito em preto e branco e ele é muito sintético, né? Tem muita achura, tem muita textura em alguns momentos, mas ele é essencialmente em preto e branco. E a pintura do Dan é essencialmente sem contorno, né? É uma coisa mais realista, mais de texturas. Então a gente tentou achar um meio do caminho, especialmente para como a gente ia representar visualmente o monstro. Como o Mário falou, o meu estilo é um pouco mais pra massa, então as sombras, eu faço tudo, ele mandava a linha, o contorno do personagem, blocado já, e eu já fazia a parte interna do personagem ali. Algumas paletas de cores dos personagens principais ele me passava, e aí eu resolvia ele nas cores com o meu estilo, né? Os monstros, a gente pensou que ele teria que aparecer no quadrinho, mas ele teria que ter um aspecto meio místico, assim. Não poderia parecer que ele está num ambiente de verdade. A gente resolveu com alguns efeitos do Photoshop, efeitos de pintura. E acho que ficou bem legal o resultado, e é isso. Eu faço letramento já há algum tempo, né, além de roteiro, né. Já tinha trabalhado com o Mário Cal antes numa revista curta, né, que foi a Southern Grace, né? E aí o Mário Cal me chamou para fazer o letramento do monstruário, né? Não tem muito segredo, né? É um letramento digital, né? A grande dificuldade, na verdade, foi escolher as fontes certas para cada personagem, né? Porque tem fontes diferentes na história. Da narração em off tem um recordatório com uma cor diferente para poder distinguir cada um dos personagens, né? E aí muda a cor do recordatório e muda o estilo de fonte, né? Então, apesar de você pegar manuais de letramento, eles servem para você não alterar muito as fontes de cada coisa, mas para o monstruário eu acho que ficou interessante você mudar o tipo de fonte, o tipo de recordatório, o tipo de balão para cada um dos personagens, para poder identificar precisamente cada um deles, né? No momento de pensar o porquê do monstro, assim que veio a palavra monstruário, a ideia é qual a finalidade do monstro? O monstro é aquilo que provoca medo na gente. E aí a reflexão que eu comecei a fazer, pesquisando teoria, pesquisando filosofia, um monte de coisas, era qual o papel do medo na nossa vida, por fim. O medo é importante pra gente, é algo bom, o medo não é importante, é algo ruim. Será que a gente precisa ter medo? Será que a gente tem que ir além do medo? E todas essas reflexões a gente tentou esboçar e tocar pelo menos de alguma maneira, aqui nesse volume. Também acho que é interessante colocar aqui, né, a ideia a estética do monstro, eles aparecem, nós como leitores vemos o monstro nos ambientes, mas não fica claro, e isso é intencional, se os personagens sabem que os monstros estão lá, ou se os monstros estão de verdade lá, ou se eles são apenas metáforas visuais, né, que significam os medos das pessoas. Então o design dos monstros, ele é pensado... Ele é pensado para significar o medo, mas aquele medo, ele não é puramente só o nome dele. Tipo, não é medo do escuro, não é medo do barulho, medo da morte. Ele é muito mais profundo que isso, e é uma coisa que a gente vai explorar mais ainda no volume 2, né, de como esse monstro, na verdade, pode ser uma coisa talvez boa, né? Bom, vocês podem encontrar um monstruário pela loja da Marsupial, Jupati Books. Também tem na Amazon, tem aqui na Ugra e tem também pelo meu site, no mariucal.com.br, tem a loja online que dá para comprar por lá também. Vocês podem encontrar os meus trabalhos pelo Twitter e pelo Instagram, @mariucal nos dois. O meu portfólio online com outros links e contato é mariucal.com.br. Os meus trabalhos você pode encontrar em Instagram /danfs. O meu Instagram pessoal, que tem alguns trabalhos lá, né, eventualmente, é Maria Paula FD. Meu trabalho está em cadusimões.com, dá para encontrar os links, inclusive para o Petisco, e todos os meus quadrinhos estão online lá, dá para ler de graça.